Moçada, dando sequência ao nosso projeto de literatura, a gente agora vai conhecer um trechinho do sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, um gênio, que serve para vocês perceberem que o barroco também existiu em prosa. Até agora só vimos poemas, vários poemas do Gregório de Matos Guerra. Nessa parte agora, veremos a prosa barroca no Brasil, a prosa de qualidade do Padre Antônio Vieira. Eu selecionei um trecho do sermão da 60ª, que antes da gente ler, já saiba, é uma teoria do sermão. E só isso já é um dado de muita criatividade, porque é o sermão sobre o sermão. É um sermão cujo objeto é o próprio sermão. É uma teoria do sermão. Quando a linguagem se refere a si própria, nós temos um termo técnico, na teoria da literatura, enfim, é metalinguagem. Já no século XVII, o Padre Antônio Vieira fez um sermão sobre o sermão. A linguagem referindo-se a si própria. Um sermão que teoriza sobre o sermão. Isso já é um dado de muita criatividade, de muita inovação. Bacana? Vejamos o texto, então. Semen est verbum Dei. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Gente, aqui não existe nenhuma conotação religiosa específica. O Padre Antônio Vieira era um padre jesuíta, católico. Então, quando ele usa pregador evangélico, não há nenhuma relação com nenhuma religião, nada disso. E a própria palavra evangelho significa, ela própria, significa a palavra de Deus. João, então, ele é muito repetitivo. Não, ele está querendo nos ensinar. Existe um certo tom pedagógico, didático no texto. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus. E se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desatendem ou a desprezam no caminho. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e abundância, que se colhe 100 por 1. Aí ele vai usar a expressão latina para dizer a mesma coisa. Et fructum fecit centuplum. Quer dizer, colhe-se 100 vezes mais. Quando a palavra de Deus frutifica em bom solo. E o bom solo, por metáfora, é claro, é o coração dos homens bons, ou os homens de bom coração. Legal? Vamos ver. Antes de continuar, reparem que nesse texto existe uma grande preocupação com o jogo de ideias. Ideia é conceito, concepto, conceptismo é o nome que se dá à tendência barroca que privilegia o jogo de ideias, o jogo de raciocínios. Nesse texto é perfeitamente possível percebermos
que houve uma preocupação especial com o jogo de ideias, com o jogo de conceitos, com uma certa arquitetura de ideias que nos leva a pensar de certa forma. Tudo bem? Continuando então, vamos lá. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje, e é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso, depois que subo ao púlpito. Púlpito é uma certa bancadinha onde subiam os pregadores para pregar, né? Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1, e já eu me contentara com que frutificasse 1%, um só por cento, se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede vós, né? Lede, do verbo ler mesmo. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando os cetros, aí nós lemos septros, porque essa era a grafia da época, os reis renunciando os cetros e as coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas, e hoje, nada disto. Olha lá, deixa eu pegar aqui o pedacinho que falta. Fazer pouco fruto à palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios. Reparem no jogo de raciocínio. Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos, 3 coisas que correm juntas. Concurso. João, concurso é o que eu pretendo fazer. Pois é, a palavra mudou um pouco de sentido. Já ouviu falar do curso de um rio? Para onde o rio corre? Concurso. É um caminho comum. Um caminho comum. Esse N é só, a letra N aí, é só uma consoante de ligação. Então, para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos, 3 coisas correndo juntas ao mesmo tempo. Esse co é junto, juntamente, em conjunto. Concursos são cursos, caminhos juntos. Isso é o que significa a palavra. Em sentido literal, é claro. Legal? Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. 3 coisas correndo juntas. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento. É que ela fala, que todo mundo já ouviu falar nisso, mas eu vou falar de novo. Assim, João, você me ensina tal coisa? Eu ensino. E você aprende? João, você me fala tal coisa? Eu falo. E você? Ouve? Estão entendendo? Vamos ver, Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, porque não adianta ter um pregador que fale claro, se não existe um ouvinte que ouça claramente aquilo que ele diz. Bacana? Percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, iluminando. João, alumiando é forma errada da língua portuguesa, não é não, gente? É forma em desuso, né? É o mesmo que iluminando. A forma arcaica para iluminar é alumiar mesmo, em português. Legal? Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz.
Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz. O que é isso, João? É necessária a luz. Né? Ser mistério é fazer-se necessário. Logo, há mister luz. Há mister espelho, é necessário espelho. E há mister olhos, são necessários olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos e necessária luz e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Repararam no grande jogo de ideias, no grande jogo de conceitos? Isso caracteriza essa arquitetura de ideias, caracteriza um barroco especial, chamado barroco conceptista, de que é grande representante no mundo inteiro o padre Antônio Vieira. Legal? Gostou, né, do texto? Claro que gostou, estou vendo seu sorriso. Daqui a pouquinho a gente continua.